Como é que podes saber se ainda és um empreendedor bombeiro? Eu digo isto porque eu lembro muito bem do dia em que eu formalmente criei a minha primeira sociedade. E foi um dia espetacular. Eu senti-me na altura um empreendedor. Eu era um empresário. Eu pensava nesse momento, que efetivamente eu era um empresário. Eu pensava nesse momento. Agora é que ia ser. Me faltava sonhos, eu estava cheio de sonhos. Pois bem, mas passado o sonho, veio a triste realidade. O meu nome é Ricardo Anselmo e eu ajudo-te a passar de empreendedor bombeiro ao teu empreendedor de sonho. E este canal, já sabes, foi criado para ti, para te ajudar a fazer esta passagem. Portanto, se os temas de networking, harmonia e mindset é um assunto que efetivamente tu gostas, então subscreve e faz gosto aqui embaixo no canal para receberes mais informação sobre esses temas. Bom, o empresário que eu pensava que era no dia em que eu criei a minha primeira sociedade, não passava mesmo, era de um empreendedor bombeiro. E digo isto porquê? Porque afinal eu tinha na empresa mais de 7 colaboradores e eu nem sequer sabia. Não. Era o eu comercial, era o eu administrativo, era o eu técnico, depois eu tinha que ir às obras para montar, era eu o orçamentista, era eu o financeiro, tinha que comprar aos fornecedores e pagar e o que quer que seja, era eu o gestor, era o patrão, era o empregado. Bom, já chegava, não é? Aliás, ainda faltava mais algum, que era o eu telefonista e o eu empregada de limpeza. Bem, Jesus, eu acho que já chegava. E esta foi a minha realidade. E se calhar, também a tua. Então, muito cedo eu percebi que o caminho que eu estava a seguir não era de todo o caminho que eu tinha nos meus sonhos, que eu tinha idealizado, que eu tinha nos meus sonhos enquanto empreendedor. E eu efetivamente era um empreendedor bombeiro. Só não sabia. Então, como é que nós conseguimos identificar um empreendedor bombeiro? Bom, eu vou passar algumas características que ao longo destes anos os empresários, de uma forma ou de outra, me foram apresentando e eu fui identificando com alguns empresários como realidades daquilo que é efetivamente um verdadeiro empreendedor bombeiro. E o que eu quero é que tu ouças estas características e que tomes nota se efetivamente te consegues rever em alguma delas. Características como, por exemplo, faltava pessoas para trabalhar, não temos pessoas para trabalhar. Ter, por exemplo, clientes que não te pagam tarde e mal. Teres, por exemplo, falta de trabalho, ou então, teres, por exemplo, trabalha mais. O dia ser pequeno para tudo aquilo que tu tens que fazer, ou então, acabas por não ter tempo rigorosamente para nada. E isso implica o quê? Não teres tempo suficiente, por exemplo, para os filhos e família. Reconheces em alguma destas? Ou não usar férias, e alguns até se dizem, não tenho férias há 5 anos, como se isso fosse uma coisa do outro mundo, não é? Ou então, por exemplo, só tirar as férias uma semaninha por ano, uma vez por ano. Características como, por exemplo, o telefone não tocar constantemente, ou não conseguir ter sequer vida social, ou, por exemplo, ver-te como uma pessoa que está constantemente a fazer os orçamentos, mas vendas que se veja nada, ou margens pequenas, ou teres clientes pequenos, ou viveres constantemente para pagar contas, impostos, ou, por exemplo, a tua equipa ser uma equipa pequena, ou até nem sequer teres equipa, ou então, por exemplo, o teu negócio depender de ti, inteiramente de ti. Portanto, se eventualmente tu te identificas com 2 ou mais destes pontos, ou se entendes que ainda te falta algo aqui, então não desesperes.
Porque se eu conseguir mudar o meu caminho, eu tenho a certeza absoluta que tu também vais conseguir fazer. Agora, porquê que será que tantos empreendedores, falham os seus sonhos? E eu quando digo isto é importante só ressaltar que o fracasso de um empreendedor não deve ser encarado exclusivamente como da responsabilidade pessoal do empreendedor. Lógico, isto porquê? Porque, infelizmente, em muitos casos são também resultado, muitas das vezes, uma combinação de vários fatores, como o mercado, a concorrência, a gestão do negócio e por aí fora. Mas, tirando tudo isso, que nós não controlamos, existem pelo menos, eu identifiquei pelo menos 7 características que levam normalmente um empreendedor a falhar. E eu quero partilhar contigo algumas destas características. Primeira característica é falta de planeamento. Completamente, falta de planeamento. O empreendedor, ou como um empreendedor, pode até iniciar um negócio sem um plano de negócios claro. Eu comecei, se calhar tu também começaste. Mas se não tiveres um plano de negócios claro e bem estruturado, isso vai-te levar de certeza a uma falta de direção e de foco, porque não tens. Portanto, este é um dos motivos que muitos empreendedores efetivamente falham, é porque não têm um foco, não têm uma clareza na sua direção. A segunda característica para um empreendedor falhar é a resistência à mudança, ou seja, ficares fixo a ideias ou práticas que já não se usam, está ultrapassado e acima de tudo, não ficares aberto a mudanças que eventualmente possam melhorar o teu negócio. E acontece infelizmente com muitos empreendedores é que não são adversos à mudança, gostam de viver no passado e não entendem que todos nós temos que saber evoluir. Terceira característica que eu encontrei para muitos empreendedores falhar é falta de habilidades de gestão. Por exemplo, não teres o conhecimento necessário para conseguir gerir o teu negócio, que seja de uma forma eficiente, quer seja em termos financeiros, em recursos humanos, ou de marketing. E há pessoas que tentam fazer isso tudo sozinhos, não percebem nada do assunto e, claro, as empresas acabam por dar errado, porque efetivamente não conseguem fazer essa gestão financeira, recursos humanos, marketing, então querem fazer tudo e acabam por fazer nada. E lá está, falha. Quarta característica que eu encontrei para muitos empreendedores falharem é a falta de adaptabilidade, ou seja, o facto de muitos empreendedores não se adaptarem bem às mudanças do mercado ou às necessidades dos próprios clientes, que elas vão mudando. E isto leva ao quê? Leva a uma perda, muitas vezes, da relevância ou de competitividade. Aquilo que era moda há um ano ou dois pode não ser agora. E nós temos que nos adaptar. E há muitos empreendedores que continuam a viver no passado, continuam a viver que aquilo vai ser sempre moda toda a vida e então não se adaptam àquilo que é o mercado. E muitos deles acabam por correr muito mal e a falhar precisamente por falta dessa adaptabilidade àquilo que são as necessidades do mercado. Outra das características que eu percebi é, por exemplo, a falta de perseverança, ou seja, muitos empreendedores desistem mal aparecem os primeiros obstáculos e desafios e em vez de persistir e procurar soluções criativas para os ultrapassar, não. Mas vocês acham que correu tudo bem na minha vida? Tu achas que correu tudo bem na minha vida? Não, eu também tive fracassos. Agora, nós temos que encontrar soluções, temos que procurar soluções criativas para ultrapassar. E muitos desistem logo no primeiro desafio, pronto, já não dá, não consigo, e mudam de técnica. Sexta característica para um empreendedor falhar que eu encontrei é, sem dúvida, falta de paixão e de propósito. E eu falo muito disto porque é um facto. Muitos empreendedores escolhem abrir um negócio por motivos errados, como apenas porque vem uma oportunidade financeira, não é? Isso agora é imobiliária, vai tudo para a imobiliária, é tudo agentes de imobiliária ou outra coisa qualquer, para o turismo vai tudo para o turismo, em vez muitas vezes de estarem o quê? Genuinamente interessados e motivados pela ideia, pelo propósito do negócio, por aquilo que é a sua paixão, a sua especialidade e aquilo que gostam de fazer. Pois claro, falham, porque não entendem que as pessoas, enquanto procuram propósitos e especialistas e pessoas que estão lá para ficar lá porque é o seu mundo. Outra das características que eu encontrei para um empreendedor falhar é, sem dúvida, a clara falta de visão a longo prazo. Não tem. Muitos empreendedores só estão focados
nos resultados a curto prazo, em vez de terem uma visão a longo prazo para o negócio. E para isso é preciso o quê? Saber planear de forma estratégica a forma de alcançar esses objetivos. Portanto, os negócios não são criados. Criei hoje, ao fim de um ano ainda não dá o quê? Vou desistir. Não pode. Os negócios têm que ser criados com uma visão a médio e longo prazo. Agora, eu pergunto então, e como é que será o teu empreendedor de sonho? Porque estas são muitas características daqueles que falharam e que falham. E eu quero partilhar contigo desejos de milhares de empresários, que milhares de empresários identificaram essenciais para normalmente se sentirem realizados e a viver aquilo que é o seu empreendedor de sonho. E eu quero que tu ouças com atenção e vê quantos deles que eu vou partilhar contigo é que se encaixam naquela que é a tua definição, ou na tua definição, efetivamente, de empreendedor de sonho, porque eu tenho certeza que não vais querer ficar toda a vida como empreendedor, como vai. Algumas das características que eles identificaram é ser reconhecido como um líder, teres uma equipa autónoma, conseguir ter desenvolvimento pessoal, ter tempo para fazeres aquilo que tu gostas. Outra das características era terem uma empresa, não é? Ter uma equipa na empresa que realmente funcionasse. Outra característica do empreendedor de sonho era conseguir ganhar dinheiro suficiente para não terem que se estar a preocupar todos no final do mês a pagar as contas. Outra grande característica, garantir o futuro dos filhos, não é? Criar património, ser um verdadeiro empresário. Muitos também reconheceram e disseram que alguma das características que se viam como empreendedor de sonho era ter reconhecimento público, deixar um legado ou na comunidade, ou na empresa, na sociedade. Muitos outros, claro, falam e muito bem em ter bens de market status, estabilidade financeira, ser empresários internacionais, ser uma referência no mercado. São muitas das características que muitos empreendedores definiram como empreendedor de sonho. Outros definiram também em ser um mentor e um palestrante, ser investidor, viver de investimentos, de negócios. Logicamente que nunca faltou também quem referiu, e a maioria, em ter uma boa casa, ter um bom carro, ter liberdade para se ausentar por tempo indeterminado daquilo que são os seus negócios. Outra das características do empreendedor de sonho, que muitos consideraram como característica do empreendedor de sonho, era poder tirar férias várias vezes ao ano e, por exemplo, importante, ter uma sucessão bem planeada. E depois de tudo isto, eu acredito, e estou certo, que tu conseguiste perceber que o teu esforço até hoje já te levou a alcançar muitos destes desejos que eu partilhei, verdade ou não é? Eu acredito que sim. Agora, o caminho ainda não terminou. E a minha pergunta é: quantos anos vais tu esperar para conseguires viver a vida do teu empreendedor de sonho? Eu, desde que iniciei o meu processo de empreendedor bombeiro, o meu empreendedor de sonho, eu demorei 9 anos a chegar àquilo que era a minha definição de empreendedor de sonho. O que eu fiz nesses últimos anos foi nada mais nada menos do que compilar toda essa informação, todo esse conhecimento, de forma que esse processo possa ser feito e alcançado por todos os empreendedores num espaço de mais curto tempo, em 9 meses, por exemplo. Não é? E uma coisa eu garanto-te, por mais desafiador que possa ser o teu caminho, acredita naquilo que eu te vou dizer, a partir do momento que tu começares o processo, a partir do momento que tu iniciares a jornada e definires e partilhares o teu desejo e a tua visão do teu empreendedor de sonho, tu dificilmente vais mudar o caminho. Acredita? Quando tu iniciares esta jornada e definires e partilhares esse desejo, tu dificilmente vais mudar esse caminho. E eu agora pergunto-te, será que tu estás a sonhar suficientemente alto? Não é? Eu já muitas vezes eu referi a Celine Dion. A Celine Dion cantava uma música que diz que desde a aurora do homem que a força do eu posso uniu pessoas de todas as nações. Isto quer dizer o quê? É a força do eu, a força de tu conseguires mudar. Não é? E se a vida não é aquela que tu queres que ela seja, se não estás a viver a vida do teu empreendedor de sonho, se há coisas que ainda gostarias de fazer,
mas ainda não fizeste, ou sentes que não podes fazer por algum motivo, então talvez não estejas a sonhar suficientemente alto. Talvez não estejas a seguir o caminho correto, ou então estás a usar um processo completamente errado. E o que acontece é que isso vai fazer com que tu percas grandes oportunidades. Porquê? Porque tudo na vida começa por um sonho. Tu tens que saber e tens de ter a clareza do teu sonho. A vida de um empreendedor é passada numa selva. E tu sabes disso. A vida de um empreendedor é passada numa selva. E na nossa selva empresarial eu aprendi a ser uma aranha. Eu falo muito disto nas minhas palestras, a importância de sermos uma aranha. E eu aprendi a construir, através do networking, uma rede forte, grande, acima de tudo uma rede que me pudesse fornecer tudo aquilo que eu precisava para alcançar a minha visão, alcançar aquilo que era o meu empreendedor de sonho. E este é o meu mindset. E este é o mindset. E no dia que entenderes como é que tu podes fazer essa transformação, esse dia vai ser o início do teu empreendedor de sonho. Agora, enquanto isso, todos os outros animais da selva vão continuar com a mesma missão. Sabes qual é? É que mal o dia nasce, é que vão ter todos que correr. Por isso é que está efetivamente na hora de tu começares a mudar aquilo que é o teu mindset. Tu tens que mudar aquilo que é o teu mindset. Já dizia Henry Ford, quer penses que podes ou não podes, tu vais ter sempre a razão. Portanto, se efetivamente, eu espero que efetivamente consigas ter um mindset de eu posso e eu quero alcançar o meu empreendedor de sonho. Este é o meu sonho. Se foi o meu e eu lá cheguei, tu também vais conseguir alcançar o teu. Portanto, já sabes, de empreendedor para empreendedor bombeiro, obrigado por assistires e até já.